Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Amós. Amós, no capítulo 4. Amós, capítulo 4. Diz assim a partir do versículo de número 6. 4, 6. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita, fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, e as figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo. Mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel, e porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Eu vou trocar, eu acho que a equalização do outro estava melhor. Som. Isto. Eu estava até preocupado. Eu falei, gente, a voz do Fabiano é mais bonita do que a minha. Mas agora eu descobri que realmente era o microfone. Vamos lá. O livro do profeta Amós, provavelmente escrito aí no 760, mais ou menos. E Amós é pouco citado. Há 2 citações no livro que ele faz sobre si mesmo. Mas é um profeta clássico. E a importância de Amós a profecia de Amós para Israel é impressionante. Por quê? Porque Israel esperava o dia que Deus viria julgar as outras nações, as outras pessoas. O povo de Israel vivia mais ou menos igual nós vivemos no século 21. Quase sempre a gente está dizendo assim, né? Fulano vai se perder, fulano, Deus no dia do juízo final, Ele vai prestar conta. Olha essa pessoa que apareceu aí, que matou tantas pessoas, esse que desviou tantos milhões do Ministério da Saúde, esse outro aí que está falsificando remédio, essa gente tudo vai dar conta a Deus. Não é assim que a gente costuma ouvir ou costuma falar? Quase sempre a gente estabelece juízo sobre os outros, e a nação de Israel estava vivendo um momento assim, olhando para as outras pessoas e exercendo juízo, e eles esperavam um dia que eles chamavam de Dia do Senhor. Quando chegar o dia do Senhor, o dia D, quando o Senhor vier julgar as nações da terra, todas essas populações, todas essas nações que estão ao nosso redor e estão em pecado, elas vão ver só o julgamento do Senhor. Aí vem o profeta Amós, aparece Amós, e ele diz assim, não é bem assim não, tá? Vocês estão pensando que Deus vai julgar só as outras nações da terra, mas eu quero dizer a vocês que o Senhor vai julgar a nação de Israel também. Deus vai julgar a nação de Israel.
E aí ele vai descrevendo, Deus, ele na profecia vai dizendo, Deus disse, olha, eu tirei o pão, o alimento de vocês para que vocês se convertessem, mas vocês não se converteram a mim. Eu deixei que o alimento de vocês pudesse ter o crestamento, a ferrugem para estragar o alimento no campo, mas para que vocês se convertessem, mas vocês não se converteram a mim. Eu deixei que os gafanhotos e a locusta, a lagarta, tomassem conta das plantações de vocês, vocês perdessem tudo que estava no campo para que vocês se convertessem, mas vocês não se converteram a mim. E aí no versículo 12 ele diz, por isso, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O que ele está dizendo, e o que nós precisamos prestar atenção, ele está dizendo, olha, vocês estão pensando que Deus vai julgar somente as outras nações, Ele vai julgar a gente também. Nós também seremos julgados, está dizendo o profeta Amós, na inauguração da profecia clássica, está dizendo, nós também seremos julgados por Deus. Ele vai julgar todas as nações da terra, mas vai julgar o pastor Celso também. Vai julgar o Lucas, não é mais seminarista, o bacharel Lucas, já foi seminarista, o bacharel Lucas. Ele vai julgar o Pachá, vai julgar o Jorge, vai julgar o pastor Edemir. Ele julgará também nós. Nós também seremos julgados. E ele diz, então Israel, ao invés de ficar olhando aquelas pessoas que serão julgadas, olhem para vocês mesmos. Prepare-se ou prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ele está dizendo, vai chegar um dia que nós vamos nos encontrar com Deus. Vai chegar o dia que nós estaremos diante dele, face a face, nós o veremos. Na carta de João diz, filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele e nós vê-lo-emos do mesmo modo como ele nos vê agora. Da mesma maneira, nós seremos julgados também por ele. Ou então, se puder simplificar, de uma forma bem simplória, bem simples, o que Amós está dizendo à nação de Israel na sua profecia, toma conta da sua vida. Vou repetir, toma conta da sua vida. Amós está falando que Israel estava olhando para todos os povos ao redor. As pessoas estavam olhando para as pessoas que estavam ao seu redor. Parece bem assim uma réplica dos nossos dias, os nossos dias parecem uma réplica daquilo que eles estão vivendo lá. Nós nos acostumamos a observar mais, gastamos mais tempo e às vezes o tempo todo olhando e tomando conta da vida dos outros. Não é isto? Amós está dizendo, toma conta da tua vida. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus diz assim, e eu enviei o crestamento e a ferrugem sobre o alimento, e eu liberei os gafanhotos e a locusta sobre a plantação, e eu retirei o pão da nação de Israel. Muitos de nós diriam assim, o diabo está me tentando, ele destruiu a minha plantação. O diabo está tentando a gente porque ele tirou o pão da nossa boca. O diabo está nos tentando porque ele enviou o gafanhoto para destruir a nossa plantação. Deus está dizendo, não. Eu, diz o Senhor, fiz isto para que você se convertesse a mim. Eu acho fantástico esse relacionamento que Deus estabelece, em que Ele te dá oportunidades, Ele tira as oportunidades também. E Ele está o tempo todo trabalhando comigo e contigo. Ele está dizendo, vai Celso. Ele disse, agora para, agora volta, pode ir de novo. É Ele quem está o tempo todo dizendo, olha, eu enviei a locusta, a lagarta, eu enviei o gafanhoto para destruir a plantação. Ou seja, eu fiz estas coisas para que vocês se convertessem a mim. Diz lá o profeta Jeremias,
passou o verão e nós ainda não estamos salvos. Complementando a visão de Amós, o profeta Jeremias, falando à nação de Israel: o tempo está passando e a nação de Israel não se converte. Quantos hoje estão nas igrejas, frequentam cultos e não se converteram a Cristo ainda? E se converter a Cristo não é parar de fazer alguma coisa, mas é ser tomado de um sentimento tão excelente que Cristo passa a estar acima de qualquer coisa, de qualquer projeto de vida, de qualquer coisa que você pense em fazer. Eu gosto muito de lembrar de um senhor que nós evangelizamos, fomos visitar a pedido de um membro da igreja, e ele bebia muito, mas muito mesmo. E aí ele veio à igreja e ele entregou a vida dele para Jesus. E a luta dele era muito grande. Eu disse para ele: o senhor vai trabalhar comigo aqui. Inventei que ia pintar aqui, começou a pintar e ele ficava aqui dentro. E aí ele não podia sair, mas a luta dele era muito grande. A família dele toda veio à igreja, entregou a vida a Jesus. E a esposa, as filhas, o filho, e eles foram entregando a vida a Jesus, foram se convertendo, e ele continuou a luta dele. Ele foi batizado, e de vez em quando ele tinha dificuldade com a bebida alcoólica. No dia que ele veio a falecer, alguém me disse assim: pastor, será que ele foi para o céu? Eu disse: acredito que sim. Mas ele ainda tinha problema com a bebida. E eu disse: eu acho que você deveria tomar conta da sua vida para que você possa ir também. E a pessoa lá no velório ficou me olhando de lado, porque a gente tem muita facilidade de julgar o outro, de olhar para a vida do outro. E Amós está dizendo: quem tirou as oportunidades da nação de Israel foi Deus. Quem deixou que enfrentasse dificuldades foi Deus. E a nação de Israel, não é para que a nação de Israel mudasse seu comportamento por excelência, mas que essa nação colocasse Deus acima de todas as coisas. Aí está a coisa mais bonita do cristianismo: você colocar Deus acima de todas as coisas. Jesus estava com os discípulos e apareceram alguns doutores da lei e disseram: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o maior de todos? Porque já que são 613, se o Senhor disser qual é o maior, quem sabe a gente possa fazer o maior, realizar esse que é o que está acima de todas as coisas. Jesus poderia dizer para eles: olha, vão e não se embriaguem mais, vão e não adulterem mais, vão e não roubem mais, não furtem mais. Jesus olhou para eles e disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Você nunca vai ser perfeito, Jesus está dizendo a eles, mas o seu desafio é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. A coisa mais importante, disse Jesus, é que você olhe para Deus e você ame Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Aqui está Amós dizendo à nação de Israel: vocês estão esquecendo que Ele vai julgar vocês também. E nós, irmãos, nesta noite não podemos esquecer que Ele vai nos julgar também. E muitas das provações que enfrentamos é para que nós possamos voltar para o Senhor, colocar Deus como prioridade.